cumprimentamos, já saudamos a igreja com boa noite, tivemos uma reciprocidade, um retorno maravilhoso, tanto quanto do internauta que conosco interage. É uma honra ter a todos quantos assistem essa maravilhosa palavra, louvada também pelo Ministério Maravilhoso de Louvor. E agora nós vamos então trabalhar a Páscoa, a ceia bíblica do Senhor, para que tenhamos cada vez maior conhecimento, maior interação sobre aquilo. A luz vai ser acesa com certeza, isso é um teste. Glória a Deus, já, daqui a pouquinho, tem uma pessoa específica para trabalhar essas luminárias. Glórias ao Deus vivo, amém. Muito bem, amados, saímos das trevas para a maravilhosa luz. Alguém parou, disparou, bem. Amados, o importante agora é a palavra, amém? Glórias ao Senhor. Nessa noite eu quero iniciar para que tenhamos essa dinâmica, para que você possa estar atento. No livro do Êxodo, a partir do capítulo 12, nós vamos ver algo maravilhoso, nós vamos entender algo glorioso. Êxodo capítulo 12. Eu lerei apenas inicialmente os versículos 11 e 12. A essa igreja já doutrinária, ou doutrinada, melhor dizendo, doutrinária por praticar a palavra. Êxodo 12, de 11 a 12. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei por toda a terra do Egito e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Muito bem, nessa noite, antes de orarmos, deixa eu dizer algo para a igreja, para que tenhamos uma dimensão, para que você que nos visita e nos assiste pela internet tenha essa dimensão. O livro do Êxodo, esse livro do Êxodo, foi escrito a contagem regressiva, porque até o momento em que surge o Cristo que se humanizou, o Deus que se fez carne em Cristo, Emanuel, Deus conosco. Mas o livro do Êxodo, que estamos lendo, ele foi escrito há 1445 a 1405 anos antes de Cristo humanizar-se. Então vamos na memória. O livro do Êxodo foi escrito de 1445 anos a 1405, até a humanização do Verbo, até a humanização do Criador, até o Cristo fazer-se Emanuel. Então vou repetir: desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão, comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei por toda a terra, ou pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Te bendizemos, glorioso Deus, capacita-nos, unge-nos nesta noite, onde já tivemos um maravilhoso e glorioso ministério de louvor, executando uma palavra linda, cantada para a tua honra e glória. Tivemos os 5 minutos de oração e agora estamos em plena palavra e queremos que o Senhor nos capacite até o momento da ceia, para que conscientemente façamos aquilo que é bíblico, que é verdadeiro, que é lógico. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comê-los-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Quando é que foi instituída a Páscoa do Senhor? No período de 1445 anos a 1405 antes de Cristo. Aí vai aproximando-se até Cristo humanizar-se. Então a Páscoa do Senhor, quando foi instituída, sequer existia o Império Religioso Romano, irmãos. Sequer existia Vaticano. Sequer existia o clero romano. Deixa eu dizer então,
nessa época em que o Senhor diz, é a Páscoa do Senhor, eu vou passar pelo meio da terra do Egito, e em todas as casas onde eu vir, onde eu contemplar, na verga, na testada, pense numa aduela, na testada, e nas ombreiras das portas, que eu passar, eu vir o sangue do cordeiro aspergido, naquela simbologia, naquela forma, eu pouparei aquela casa. Mas nas que eu não vir, que eu não ver, eu vou simplesmente exterminar todos os primogênitos, homens e animais. Esta é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei pelo meio do Egito. Dando continuidade em Êxodo 12 mesmo, de 13 a 14. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós e não haverá entre vós praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações e o celebrareis por estatuto perpétuo. O que você vai celebrar aqui nessa noite? A Páscoa do Senhor. O que é a Páscoa do Senhor? Você vai ver a ceia do Senhor. Você vai fazer isso, e naquela execução do Egito, foi a sinalização última que Deus proveu e promoveu para tirar os hebreus do Egito. Fez a Páscoa do Senhor. Muito bem, para que você dinamize, para que você entenda o que você vai ver nesta noite. Em Hebreus 13, 8, a palavra de Deus nos diz algo maravilhosamente significativo. Hebreus 13, 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para todo o sempre. Então Jesus Cristo se humanizou, mas ele é eterno. Ele é a Páscoa do Senhor. Vocês vão imolar um cordeiro macho de 1 ano. Vocês vão matar esse cordeiro. Cada família vai ter um cordeiro, um cabrito macho. E vocês vão aspergir o sangue desse cordeiro na verga e nas ombreiras da porta à meia-noite. Essa era a última praga, era o último momento, quando eu vir passando a porta da casa que estiver com o sangue do cordeiro, eu pouparei. E assim os egípcios foram dinamitados, foram executados pelo anjo da meia-noite, e os hebreus foram livres, porque sobre eles e portas, principalmente, havia o sangue do cordeiro. Mas nós iniciamos dizendo, desta maneira o comereis. 2 pontos. Lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão. O que é isso? A humildade. A humildade de um povo que adora a Deus. Lá no Egito vocês vão comer como? Esse cordeiro. Vocês vão com lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis às pressas, ou à pressa, é a Páscoa do Senhor. Naquela noite passarei, e quero repetir, quando eu vir o sangue do cordeiro que vocês mataram, executaram, aspergido em simbologia, em forma de cruz, eu não executarei aquela casa. E esse é o nosso cordeiro, e ele inclusive pediu que a ceia lá na Páscoa, eles comessem pães asmos, sem fermento, com ervas amargosas, porque seria lá no futuro Cristo a humanizar-se, ele beberia o cálice da ira do próprio Deus pelos nossos pecados. Então eu quero adiantar para você algo que está em 1 Coríntios 5, 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais novas criaturas, ou para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, de Páscoa, Pascal, foi imolado. O Cristo que foi imolado, irmãos, ele promoveu a Páscoa lá atrás, quando o Império Romano não existia como império global. Existia sim, mas não como império, como governo global. Depois que ele surgiu e trouxe a sua liturgia religiosa ao mundo, mas ele não existia. Então a Páscoa nos é celebrada, nos é dada, e o nosso Cordeiro Pascal foi imolado sem fermento. Ele foi executado pelo meu, pelo teu, pelos nossos
pecados. E ele é o mesmo ontem, ele é mesmo ontem, hoje e sempre. E antes de que existíssemos, ele já era Deus. Amém, amados? Ele já era Deus. Então, Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, está aqui hoje. Quantos dos amados cearam em meses como fevereiro, agosto, outubro? Porque a Páscoa, ela não se limita a uma época. Ela é o Cordeiro Pascal, o Cordeiro de Deus, que é o nosso Cordeiro Pascal. Respeitamos, temos o maior respeito pelas liturgias, até no meio da igreja surgem, né? E a gente respeita, a gente tem que respeitar. E é bom que nós aproveitamos esses feriados para executarmos a palavra e para juntos nos alegrarmos. Amém, amados? Mas nessa noite, a Páscoa foi... Procure não transitar muito, tá, amados? A não ser que seja muito importante para a igreja, para você, para o trabalho de hoje. Fora disso, por favor, mantenha-se no seu lugar. Então, queridos, vamos lá. Nesse momento, deixa eu dizer algo para você. Diz assim, preste bem atenção. Em 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, igreja, alto lá. Todas as vezes, daqui a pouco vamos fazer isso, que nós comermos o pão e bebermos o cálice, nós estamos anunciando a morte do Senhor com um propósito, não sem sentido, até que ele venha. E ele veio como cordeiro, e ele se fez homem, se humilhou, mas ele vem como leão da tribo de Judá. Ele virá para julgar, para estar colocando juízo sobre a terra. Ele é o nosso cordeiro. Então, ao comermos o pão e bebermos o líquido, o vinho, que são simbologias do seu corpo, nós estamos anunciando a morte até que ele venha. Agora escute, como é que nós anunciamos a morte do Senhor? Essa morte foi eficaz na transformação da minha vida. Essa morte regenerou a minha vida. Essa morte limpou o meu coração. Essa morte foi tão significativa que sem ela eu não teria vida eterna. Então eu anuncio a morte não com pesar, não como um sofrimento atroz, não, porque ele voltará e ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele é o leão da tribo de Judá também. Até que ele venha, nós estaremos ceando, porque a Bíblia diz que isso será feito por estatuto perpétuo. A Páscoa só terminará quando formos arrebatados. Lá na glória, em corpos de glória, não haverá mais Páscoa, senão uma. Jesus vai fazer a ceia com um vinho novo que nós não conhecemos, entre seus discípulos. De hoje em diante vocês não me verão como homem, eu vou à glória do Pai, mas voltarei a beber esse vinho novo convosco na glória de meu Pai. Então lá teremos uma ceia gloriosa em corpos de glória, e a partir daí sucumbiu, acabou a Páscoa, porque ele estará, o próprio Cordeiro Pascal estará conosco. Nessa noite, portanto, vamos dando continuidade em 1 Coríntios 1, 28, diz algo muito interessante. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Escuta, igreja, você vai examinar-se como, pastor? Como eu vou me examinar? Com criança, fique à vontade, tá, amados? Criança pode transitar, criança no colo, fique à vontade. Amados, olhem para cá com atenção, é um momento significativo, é um momento solene, é um momento sagrado. O que nós vamos meditar agora? Senhor, eu vou me examinar e vou ver até que ponto a tua morte fez sentido em minha vida. Até que ponto a minha morte resultou em mudança para a minha vida. Aí eu me examinando, eu vou ver se eu posso anunciar essa morte. Pastor, e se eu não puder? Hoje mesmo, aí mesmo onde você está, reconcilie-se com Deus. Tenha um exame de consciência. Não, Senhor, eu vou cear porque eu quero e determino que eu vou mudar. Perfeito, faça isso. Caso contrário, apenas fique calmo, tranquilo, tranquila, e não se preocupe que ninguém vai olhar se você está ceando ou não. Nós não estamos preocupados aqui em fiscalizar absolutamente ninguém. Então nós vamos fazer o que agora? Nos examinarmos
para sabermos se nós somos dignos de anunciar a morte dele, até que ele venha, se estamos prontos para recebê-lo na sua vinda. Amém, amados? Não é um ritual, não é uma ritualística religiosa. Eu pertenço a muitos grupos e eu estava vendo um cidadão e com muito amor, com muita cautela, com muito carinho, eu entrei e todos do grupo se arregimentaram porque viram do nosso respeito que temos pela liturgia. O homem é um truculento, o homem é um falastrão, o homem é terrível. Mas na sexta-feira, entre aspas, santa, o homem, irmão, vira santo. Irmão, não é para virar santo. Ninguém é santo. Nós somos transformados, amém? Então deixa eu dizer algo. Você vai se examinar nesse sentido. Senhor, o que eu tenho feito pela morte, o que tenho feito pelo teu sangue, o que eu tenho feito por ti que por mim morreste. E aí você se examina, examine-se e depois beba do cálice e coma do pão, amém?